Olá, meu nome é Newton Vale e eu sou instrutor de mototurismo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre percepção de risco. Primeira coisa, o que é percepção de risco? Percepção de risco é a habilidade que o motociclista tem que ter para observar os eventos durante um deslocamento e processar essas informações de maneira com riscos, com graus diferentes. O que é risco? Risco é algo que vai exigir do motociclista que altere a sua posição, que altere a sua velocidade para cima ou para baixo e, em alguns casos, altere o curso ou a rota que ele estava pretendendo fazer. Tipos de risco. Alto risco é aquele que requer uma mudança imediata, né? Você tem que fazer imediatamente, alterar o seu curso, alterar a sua velocidade, reduzir a velocidade da motocicleta, eventualmente, mudar de posição imediatamente. Risco médio é aquele que requer que você tome medidas para reduzir o risco, baixar a velocidade, por exemplo. E de baixo risco, um exemplo clássico é um carro estacionado, requer que o motociclista visualize para ver se há gente, passageiros, motoristas no interior do veículo, de maneira que eles podem abrir uma porta, eles podem iniciar um deslocamento e você não vai estar preparado para isso. Então você tem que estar atento a essas questões. Entroncamentos. Fundamental olhar para os dois lados. Faz uma parada total se houver sinalização horizontal, né, aquela pintada no solo. Faz uma parada total, olha para os dois lados. Se vier veículos de um dos lados, depois que esse veículo apresentar condições de você iniciar o deslocamento, você então confirma olhando para o lado oposto para evitar que você seja surpreendido. Fundamental, criar vínculo com os outros usuários da via, o que vem a ser vínculo. Vamos supor que tem um pedestre querendo atravessar a rua. Olhe diretamente no olho dele para certificar que ele tem conhecimento que você está ali. E você, por sua vez, ter conhecimento dele ali. Se você vai, por exemplo, conceder a ele a travessia e aguardar que ele faça toda a travessia para daí tu iniciar o deslocamento. É fundamental, não só com pedestres, com ciclistas e com outros veículos. Olhar na direção do olho do motorista para você criar um vínculo temporário e certificar que essa pessoa tem noção que você está ali. Ultrapassagem. Um item que parece simples demais, mas os motociclistas cometem erros diariamente. Primeira questão importante, sinalização de solo. Preciso ter certeza se é permitido ultrapassar naquele trecho. Se houver uma faixa pintada continuamente, é proibido ultrapassar ali naquele local. Por que é proibido ultrapassar naquele local? Porque não há condições de visibilidade, o tempo que você vai levar para ultrapassar um outro veículo pode colocar você como usuário da via em risco. Essas e outras razões são possíveis nesse caso. E uma outra coisa importante, que também é muito comum, é a pessoa, antes de ultrapassar, se assegurar que após o veículo que ela vai ultrapassar, há espaço para o seu veículo. É muito comum as pessoas ultrapassarem e aí chega depois da ultrapassagem, de ultrapassar, por exemplo, um caminhão, um veículo muito longo, e descobrirem que não há espaço suficiente. Aí vai contar com a boa vontade lá do motorista do caminhão, que teoricamente deveria ceder o espaço para você, porque você é de menor porte que ele, então do ponto de vista hierárquico do trânsito, você tem prioridade sobre ele, mas você vai ter que contar com a boa vontade dele para ele ceder espaço para você. Velocidade, fazendo curvas. Importante, saber se você está na velocidade adequada à curva. Normalmente, todas as curvas possuem uma placa anterior à curva, informando qual a velocidade máxima você deve trafegar sobre aquele trecho ali. Então você deve adaptar-se àquela velocidade, porque caso você empregue uma velocidade superior ali, você vai precisar de habilidades e resolver problemas que talvez você não esteja preparado. Uma outra questão
é muito importante você procurar se posicionar de maneira que você não colida com os veículos que vêm em sentido contrário. Por exemplo, você está fazendo uma curva para a esquerda, você vai ser obrigatoriamente, vai ter que inclinar a moto para a esquerda e a sua cabeça, por exemplo, pode invadir a faixa de rolamento que está vindo em sentido contrário. Aí o que acontece? Você está bem posicionado, entretanto a sua cabeça invadiu a pista, a faixa de rolamento no sentido contrário, você pode colidir com outro veículo. Então é fundamental que você esteja preparado nesse sentido. Frenagem. É imperativo que você conheça o seu limite de frenagem pelo menos a 40 km por hora. Você tem que saber o seu limite. Você tem que saber quantos metros a moto vai se deslocar nessa situação. Porque se você lá na frente tiver uma situação em que você precisa frenar, fazer uma frenagem de emergência, você sabe quantos metros a moto vai andar, por exemplo, a 40 km por hora. O que significa isso? Você está numa situação estranha, você joga a moto a 40 por hora, que você já sabe o resultado que ela vai apresentar, e daí você faz uma frenagem de emergência, se for o caso. Muito importante também para você saber que distância você vai manter do veículo da frente. Vai as teorias do 1 segundo, 3 segundos, etc. Mas o que importa é você. Não adianta você falar 5 segundos se você não consegue frear em 5 segundos. O que adiantou as pessoas te dizerem isso? Entendeu? Então você tem que manter uma distância que você tenha absoluta convicção que, se houver uma necessidade de redução de velocidade, de frenagem, você tem controle sobre ela, né? E uma outra coisa importante, você também tem que saber por quê? Porque se houver uma parada brusca por parte do veículo que está à sua frente, ou um pedestre entrar à sua frente, você sabe exatamente o momento, né, a percepção espaço-temporal do momento de acionamento dos freios. Com isso você vai evitar acidentes, evidentemente. Essas são as questões principais sobre percepção de risco. Meu nome é Newton Vale e até um próximo encontro.